estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. O Salmo capítulo 35 é uma ansiosa súplica ao Senhor para que intervenha em juízo contra os pérfidos e impiedosos perseguidores da alma do justo. Os insultos, a astúcia, a violência, tudo tem sido empregado contra ele. Os seus inimigos quiseram surpreendê-lo. Ele procurou a salvação a fim de que o eterno Deus seja louvado na grande congregação, a saber, na Assembleia completa de Israel restaurado. Os versículos 13 e 14 mostram-nos a graça de que o homem piedoso, o próprio Cristo, usou para com os seus inimigos. E todo o salmo em geral se aplica ao homem piedoso. Mas Cristo em particular é aqui introduzido em espírito. No Salmo capítulo 36 encontramos uma advertência necessária a respeito dos ímpios, malfeitores, daqueles que são especialmente os inimigos da justiça, os instrumentos do poder de Satanás. Não se pode esperar deles que tenham consciência, nem nada que os detenha nas suas maquinações. O poder e a bondade de Deus são o refúgio assegurado daqueles que nele esperam. Finalmente, os ímpios são derrubados. O Salmo capítulo 37 é de um grande interesse. Dirige-se ao remanescente e, com ele, a toda a alma, para os exortar a confiar no Senhor e não se deixar perturbar no seu espírito pelos malfeitores, porque cedo serão ceifados como a erva. Portanto, que os justos se não atormentem nem se indignem, mas que confiem no Senhor e pratiquem o bem, que tenham as suas delícias nele, porque os seus desejos serão satisfeitos e gozarão de prosperidade. Que se entregue o seu caminho ao Senhor, e ele os justificará. Que descansem nele, e nele espere pacientemente, porque ele vai intervir, desarraigar os malfeitores e dar a terra em herança aos mansos, aos que esperam no Senhor. O remanescente tem um outro caráter, largamente desenvolvido aqui, o caráter do homem justo, que aparece a partir do versículo 12. O Senhor não esquece os seus santos, guarda-os, os justos possuirão a terra. Ao fim e ao cabo, ao que eles são particularmente exortados é a esperança no Senhor e aguardarem o seu caminho. Os justos sofrem, mas não são esquecidos. Os malfeitores, os ímpios, gozam de grande prosperidade, mas por pouco tempo. Olharás para o seu lugar, mas ele não aparecerá. Quão tudo o que lemos aqui, impressionante e justo, nos mostram a profundeza dos sofrimentos daquele Cristo que foi abandonado, sendo ele a perfeição da justiça. Este salmo ajuda-nos também a apreender a semelhança que existe entre os discípulos de Jesus e o remanescente. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 5. Mas mostra-nos, de igual modo, a diferença que há entre eles. O Filho, Cristo, estava com os discípulos. Eles podiam sofrer por causa do seu nome, e isto introduzia o céu. Note Mateus capítulo 5, versículo 12. Jesus também podia revelar-lhes o Pai e estabelecê-los como sendo a luz do mundo e o sal da terra. Tudo isto, junto à revelação do Pai, que atua em graça, põe os discípulos em presença de certos pormenores da graça que o remanescente dos últimos dias não conhecerá. Todavia, apesar destas diferenças, temos de fato perante nós o mesmo remanescente. Os Salmos capítulo 38 e capítulo 39, como já fizemos notar, têm um caráter particular. Aquele que é reto de coração procura e espera a salvação e o perdão dos pecados foi-lhe concedido como bênção.
Mas nestes 2 salmos, o remanescente geme sobre o peso do castigo governamental dos pecados e tem um sentimento da razão porque sofre da parte de Deus. No Salmo capítulo 6, o fiel suplicava a Deus que o poupasse na sua ira, mas aqui está sob todo o peso da disciplina por causa do pecado. A vara atingiu o rebanho por fora e a alma por dentro. Trata-se de cada um deles individualmente, mas é o remanescente que está em vista. Os que amam o homem piedoso e os seus companheiros mantêm-se afastados da sua chaga. Inimigos sem piedade conluem-se contra ele e buscam a sua vida. No entanto, ele está perante Deus com todo o seu desejo e todos os seus suspiros. Ele é reto de coração para com Deus e reconhece Deus, mas, como um mudo quanto aos homens, ele não abre a sua boca. As setas que o traspassaram são, para sua alma, as setas do eterno Deus. E foi a Deus que recorreu, note os versículos 13 a 16, o santo curva a cabeça e submete-se. Os seus inimigos são ativos e poderosos, mas embora o Senhor o fira, confia-se a ele, porque a alma, que é humilde, reconhece que o castigo é justo. Pode esperar ser salvo de todos os seus inimigos? Estes ficariam satisfeitos se o pé do fiel escorregasse, para triunfarem dele, mas o fiel confessa a sua iniquidade e aflige-se por causa do seu pecado. Não se desculpa, nem esconde a sua alma perante Deus. É a Deus que clama, a fim de que Deus se apresse a socorrê-lo. O Salmo capítulo 38 apresenta-nos admirável quadro do estado de uma alma, porque o Espírito a tudo provê, mesmo onde o justo falhou ou onde pode chamar sobre si algum grande castigo para regozijo do ímpio. Mas aquele que é reto de coração aceita a punição devido à sua iniquidade e coloca-se abertamente diante de Deus, confessando o seu pecado e confiando-se a Ele para que o livre dos malfeitores. Por muito triste que pudesse ser um tal caso, nada pode pôr mais em evidência a verdade perante Deus e a confiança nele. Mas como confessar o nosso pecado e esperar o socorro de Deus quando se tem sido infiel, quando o temos desonrado a Deus e o inimigo se alegra devido à nossa infidelidade? Não há desculpas, nenhuma tentativa para esconder o que quer que seja. O justo confessa tudo e entrega-se nas mãos de Deus. Sem estes pormenores, o quadro do estado do remanescente teria ficado incompleto, assim como os ensinamentos da graça para toda a alma, em todo o tempo e em todo lugar. Agora, até que ponto o Espírito de Cristo entra nesta condição de que este salmo é a expressão? Entra ali plenamente, penso eu, embora, evidentemente, Cristo, em pessoa, nunca tenha podido encontrar-se ali. O salmista estava, sem dúvida, sob a impressão de algum grande castigo abertamente manifestado. Casos semelhantes poderão produzir-se no meio do remanescente em toda a sua extensão. Aliás, o princípio é de aplicação universal. É claro que em Cristo não há nada a disciplinar, mas tendo diante de si o pecado em toda a sua gravidade e encontrando no seu caminho todas as aflições que hão de cair sobre o povo, Cristo pôde, embora sendo o lenho verde, entrar no juízo que se há de vir sobre o lenho seco. Ele não pode dizer o que é expresso aqui, ou seja, o Senhor Jesus, mas pode simpatizar perfeitamente com aqueles que devem falar assim. Ele lhes preparou as palavras que, pelo seu Espírito, serão a sua expressão nos seus corações. Se ele, Jesus, não tivesse levado sobre si toda a ira, por causa dessas mesmas iniquidades que pesa totalmente sobre a consciência deles, e a cujo pleno rigor eles escapam,
não teria sido disciplina governamental de que eles tinham de pedir a libertação, mas, quando a aflição toma esse caráter, Cristo pode fazer mais do que simplesmente senti-la, porque em todas as dores de que eles estão rodeados, Cristo tomou a maior parte. No Salmo capítulo 39, o homem piedoso está ainda sob o castigo de Deus, mas antes com o sentimento do nada de toda a carne sob a mão de Deus, do que com o do desfavor, da vergonha e do temor. O fiel curva a cabeça perante Deus, cala-se, de preferência a deixar o seu coração transbordar e a sua língua falar loucamente. Ele teria podido replicar, teria podido irritar-se por causa do mal que lhe fosse feito, mas era-lhe preciso saber conter-se e calar-se quando Deus faz pesar a sua mão sobre ele, e assim acontece em todo o tempo. O fiel calou-se, mesmo quanto ao bem, e a sua dor foi excitada. Ele mesmo nola diz na admirável linguagem deste salmo. Por fim, o seu coração transborda, mas é para apresentar o nada cujo sentimento amadureceu o seu coração. Deseja conhecer o seu fim e a medida dos seus dias, para que sinta quanto é frágil. Vê que tudo é vaidade, mas vê também a sua própria transgressão e o seu pecado na presença daquele cuja correção consome a beleza do homem como a traça. Confia no Senhor para a sua salvação. Teme o castigo, mas tem confiança no Senhor, certo de que não o deixará tornar-se em opróbrio dos loucos. Esta expressão da vaidade, encontrada no seu nível no aniquilamento de si mesmo, é de uma grande beleza, assim como a confiança em Deus de ser libertado do orgulho dos homens. Mas o que domina aqui é que Deus tem a ver com as nossas transgressões. Termina aqui a história moral do remanescente, do ponto de vista da sua relação de aliança com o eterno Deus. O remanescente invoca o seu nome porque está em relação com Deus. É por isso que encontramos tanto do próprio Cristo nos Salmos deste primeiro livro. O Salmo seguinte mostra-nos Cristo tomando o lugar em que deveria ser associado aos fiéis, segundo os desígnios de Deus. Em seguida, aprendemos que esta posição é a posição realmente abençoada. No Salmo capítulo 40, Cristo não aparece somente como atravessando as aflições que dificultam o seu caminho, desde o momento em que tomou sobre si a causa do povo do seu amor, desobediente e culpado, aflições onde aprendeu a língua dos sábios e onde pôde entrar nas aflições daqueles que serão provados e poupados nos últimos dias, e onde pôde exprimir os desejos e as súplicas que convinham ao estado deles perante Deus. Este salmo coloca-nos principalmente em face da salvação em que Cristo, tendo esperado pacientemente no Senhor, no meio dessas aflições, faz a experiência da fidelidade do Senhor, de sorte que é salvo dessas aflições para o encorajamento de muitos. Encontramos depois a chave de toda a sua história, quando empreendeu fazer a vontade de Deus, pondo termo a todo o sistema judaico sob a lei. Cristo foi perfeitamente fiel ao eterno Deus, no meio de toda a congregação de Israel, através da provação e da aflição mais profundas. Mas o salmo fecha-se, como convém, sobre o tema da salvação. Daí resulta que a aplicação desta salvação às aflições de Cristo, análogas às do remanescente, será de um elevadíssimo preço para os fiéis do remanescente, quando eles se encontrarem mergulhados em angústia. Este princípio é aqui desenvolvido de uma maneira tão nítida que este salmo adquire uma particular importância no meio de todo o livro. A relação de Cristo com Israel no remanescente é trazida à luz de uma maneira tão impressionante quanto possível e posta como base de todo o ensino dos Salmos, embora as circunstâncias já não sejam as mesmas a partir do Salmo capítulo 41. Sinto apenas a necessidade de dizer que o Salmo nos fala de Cristo pessoalmente, o que
O apóstolo cita-o como sendo as próprias palavras de Jesus, em Hebreus capítulo 10, de Cristo, empreendendo esta obra gloriosa pela qual os símbolos e as figuras são postas de lado e o crente aperfeiçoado perpetuamente. Note o que é dito. Eis aqui venho. Tais são as palavras do Filho, Jesus, oferecendo-se a si mesmo, de sua livre vontade para cumprir toda a vontade de Deus na sua obra neste mundo, segundo os eternos desígnios do Senhor. Repito, este salmo faz-nos ver Cristo empreendendo a obra. A sua obra consistia em obedecer, e ele ofereceu-se a si mesmo para isso, de sua plena e livre vontade, achando as suas delícias em fazer todo o prazer de Deus. Na grande congregação de Israel, cumprindo a sua obra para com o eterno Deus, ele, Jesus, não recuaria, fosse qual fosse a recepção obtida. Tinha pregado a justiça, não tinha retido os seus lábios, tinha sido fiel ao seu serviço, custasse o que custasse, e, desse modo, proclamara o eterno Deus. Não tinha escondido a sua justiça, a sua fidelidade, a sua salvação, a sua bondade, a sua vontade perante todo o corpo de Israel. Tal fora o seu serviço. Mas em seguida tudo muda para esse fiel servidor, porque males sem números o rodearam. Ele confia a graça e a verdade do Senhor para com quem tem sido fiel, mas há mais ainda. Não só males sem número o rodearam, os homens procuraram a sua alma para a destruírem, mas ele, Jesus, também diz: as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. É evidente que essas iniquidades trata-se de Cristo, era de outras pessoas. Em Cristo, essas iniquidades seriam de outras pessoas. De todos os remidos, e mais particularmente de Israel, considerado como nação, nesse estado, ele deseja que aqueles que buscam o Senhor possam alegrar-se e dizer continuamente: o Senhor seja magnificado, e que os outros sejam envergonhados e confundidos. Separa o remanescente piedoso que procura o Senhor daqueles que, quando ele, Jesus, se apresenta fielmente em amor, se revela os inimigos daquele cujo nome ele manifesta, ou seja, ele manifesta o nome do Senhor. É assim que Cristo termina a sua experiência do mundo, aflito e pobre, mas certo de que Deus pensa nele. Cristo não é abandonado na posição em que nos é apresentado aqui, mas entra nesta posição por um caminho de fidelidade que devia levar a esta hora terrível. É, de qualquer modo, o seu grito, no momento em que confessa os pecados, antes de as vítimas ser consumada ou degolada, ele está ali, na profunda aflição de uma tal posição, implorando ao Senhor, mas não sobre a ira manifestada, quando ele não pode ser ouvido. O Salmo, repito, não descreve esta ira, mas sim a fidelidade de Cristo, que se confia ao eterno Deus quando está em aflição, em vez de procurar o repouso ou 12 legiões de anjos, ou a mira que o entorpece, ou ainda recuar perante o sofrimento que devia resultar de inteira submissão de Deus, assim como não teme defrontar os homens quando anuncia essa verdade. Esperou pacientemente no Senhor, e o Senhor inclinou-se para ele e ouviu o seu clamor. Eis a perfeição de Cristo. Ele não procurou uma saída para evitar a obediência, não hesitou, não recusou, não voltou as costas. Esperou o tempo determinado por Deus no caminho da perfeita obediência, e o tempo veio em que, como nos é dito de José, a sua causa foi conhecida. O alvo do Espírito Santo neste salmo consiste em mostrar àqueles que eram provados
que antes deles alguém tinha passado no caminho do sofrimento e tinha sido ouvido. Podemos dizer que foi em ressurreição que Jesus foi plenamente atendido. Mas, mesmo sobre a cruz, a hora das trevas estava passada e, com voz poderosa, Jesus pôde entregar o seu espírito a seu Pai. Mesmo sobre a cruz, a hora das trevas estava passada e, com a voz poderosa, Jesus pôde entregar o seu espírito ao Pai e a sua mãe ao seu discípulo amado. Estes pormenores são-nos dados pela história e não pela profecia. Não seriam de nenhum proveito para os fiéis do remanescente, porque aquilo que estes têm necessidade é de saber que serão atendidos quando se confiarem pacientemente ao Senhor. Se morrerem, o atendimento será para eles em ressurreição. Se continuarem vivos, serão atendidos para gozarem da posição de Israel em bênção. Não duvido disso. Como o cordeiro no monte de Sião, porque, por muito fracos e doentes que tenham sido, têm atravessado provações e sofrimentos semelhantes, fiéis ao Senhor na grande assembleia. Se as suas iniquidades os alarmam, nem por isso estão sem esperança. Não conhecem a expiação, mas sabem que alguém que pode dizer: as minhas iniquidades me prenderam, esperou pacientemente e foi atendido e salvo. Esperam confiando na misericórdia do Senhor, embora ainda não conheçam a paz. As suas iniquidades os atingiram de modo que se interrogam como poderão esperar no Senhor para serem salvos. Note o que é dito: contigo está o perdão, para que sejas temido. Salmo, capítulo 130, versículo 4. E este salmo assegura aos fiéis que alguém que estava num abismo semelhante àquele em que eles se encontram foi salvo. Quando olharem para ele, para Jesus, julgarão os seus pecados a esta luz em que verão ele, Jesus, que sobre si os levou, e terão a paz. Mas o fundamento da paz é posto aqui para eles em esperança. Um coração acabrunhado sobre o peso das suas iniquidades pode, apoiando-se no Senhor Jesus, esperar a salvação. A salvação é encontrada, e por muito fraquinha que seja a luz dos fiéis, porque o fundamento da esperança é posto. Compare Isaías capítulo 50, versículos 10 e 11, que descreve este estado que, para o remanescente, resultou de ele, Jesus, ter sido justificado e socorrido. Mas não é tudo. O Messias coloca-se na sua posição de associado com os santos. Note o que é dito: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Versículos 3 e 4 deste salmo. Tais são os pensamentos de Deus para conosco. Note o versículo 5. Nos primeiros versículos vemos Cristo que esperou pacientemente no Senhor, que o Senhor o ouviu e o tirou de um poço de perdição, de um tremendo lamaçal de lama, de um local de lama tremendo. Eu não duvido de que tenha sido o coração de Davi a cantar isto, mas aqui trata-se certamente não dele, mas sim de Cristo, na intenção da profecia. Em seguida, como vimos já, Cristo, embora distinguindo o remanescente, identifica-se com Israel. Um hino de louvor ao nosso Deus, diz ele, versículo 3. O resultado é que muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O que eles viram atua sobre os fiéis nos últimos dias e encoraja-os a confiarem no Senhor. Podem também eles esperar a salvação? Muitos o farão. A sua pregação da justiça, a grande congregação reúne um pequeno rebanho. A sua salvação, enquanto Cristo sofredor, será bendita para um grande número. Como é dito: quem me gerou estes? Dirá Sião nesse dia.
Note Isaías capítulo 49, versículo 21. Esta expressão talvez abrace as 10 tribos também, porque, em princípio, em grande multidão de pessoas estará lá presente e abençoada, o que não teve lugar a quando da primeira vinda de Cristo. Então ele teria de ser, na sua história e nos seus sofrimentos pessoais, o desprezado e o rejeitado dos homens. Os pensamentos de que faz menção o versículo 5 deste salmo são os pensamentos do Senhor para abençoar. São eles que nos conduzem ao pensamento capital, ao centro e ao fundamento de tudo, a saber, a Cristo, vindo para fazer a vontade de Deus. E agora podemos penetrar mais adiante e compreender melhor o valor do cumprimento dessa vontade, ou que é ainda melhor, o Espírito o faz por nós. Depois do versículo 5, somos colocados muito mais em presença da fidelidade de Cristo, cumprindo essa vontade, oprimido pelas iniquidades que o atingiram na sua própria alma, tal como vemos no Getsêmani, mas em presença da salvação. A confissão dos pecados sobre a cabeça da vítima lembra-nos disto. Não se traduzia apenas na sua morte e consumação. De igual modo, quando Cristo reconhece ou confessa as iniquidades de que se carregara, como se fossem suas, isso não significa levar a ira, nem ser cortado da terra dos viventes. Por muito terrível que tenha sido para ele, esse momento, como vemos nos evangelhos, e ele sabia com antecedência o que havia de resultar dali, então, como dizia, como vemos nos evangelhos, o que Jesus fez então, confessando os pecados, é algo bem diferente de levar a ira que lhes é devida. É preciso que o seu povo não diga que imite a sua confissão de pecados, mas que se apodere dessa confissão com a consciência de que os pecados que ele, Jesus, confessou eram os pecados deles, que talvez, até que a graça seja plenamente conhecida, tenham eles de o fazer em profunda agonia e numa terrível apreensão da ira vindoura. Pondo de parte as aflições exteriores, é isto que constitui a analogia entre o remanescente judeu e o Senhor. Quanto à ira da expiação, sabemos que Jesus arcou com todo o seu peso a fim de que nós não tenhamos nunca de o sofrer. Esse salmo apresenta-nos, pois, Cristo segundo os eternos desígnios de Deus, vindo a este mundo para cumprir a vontade de Deus na natureza humana, colocando-se no meio da grande congregação de Israel, sofrendo, em consequência, profundamente, descendo a um poço de perdição, mas a sua confiança em Deus continua firme, inabalável. Esperou nele, em Deus, pacientemente, foi libertado, e um novo cântico foi posto em seus lábios. O eterno Deus ouviu o seu clamor e fê-lo sair de um tremendo lamaçal. É uma lição para todo o remanescente. Oh, que bem-aventurança, ou que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pede para os arrogantes. Vem, depois, a continuação dos acontecimentos. Os desígnios de Deus têm sido maravilhosos. Cristo vem para fazer a vontade de Deus como homem. Encontra suas delícias em fazê-la. Declara a justiça de Deus perante todos. Mas é conduzido através da mais profunda angústia. Males sem número o rodeiam. E, além disso, a iniquidade do seu povo o atingiriam. Mas a paciência tem a sua obra perfeita, perfeita e realizada em toda a soberana vontade de Deus. E como o Salmo Nola diz logo no princípio, ele é salvo. Todavia, como já fiz notar, o Salmo anuncia a sua fidelidade de uma maneira muito especial, e é por isso que nós o seguimos até ao cumprimento da aprovação, embora não seja
ainda livre. O objeto do seu pedido é que os malfeitores, seus inimigos, sejam cortados, mas que os pobres do rebanho sejam tornados capazes de louvar e de se alegrarem e de se regozijarem no Senhor. Como é agradável ver a sua perfeita paciência na provação, a fim de que toda a vontade de Deus seja cumprida, e contemplá-lo, procurando a alegria e a perfeita beatitude do pobre remanescente, tomando ele mesmo a posição, tomando o Senhor mesmo a posição de dependência face ao eterno Deus e pedindo-lhe que intervenha como Deus. A obediência e a dependência são os dois traços característicos da ação da vida divina no homem acerca de Deus. Podemos notar aqui que o testemunho no meio da congregação é fechada quando os males sem número o atingem. O prefácio do Salmo fala do poço da perdição quando ele já tem saído de lá, e nós aprendemos como ele foi obediente, mas o Salmo não faz menção da sua morte. O próprio corpo do Salmo nos apresenta na fidelidade da sua vida como testemunha, porque ele veio para fazer a vontade de Deus e mostrar-nos os males que o atingiram no fim, quando teve de levar sobre si o peso da iniquidade do seu povo. O versículo 4 aplica ao remanescente para a sua instrução, o seu encorajamento, o resultado da fidelidade de Cristo. Antes de passar adiante, direi algumas palavras acerca da expressão do versículo 6, que é: as minhas orelhas furastes. Em algumas versões podemos ler assim: abriste os meus ouvidos. Esta expressão não é a mesma que encontramos em Êxodo, capítulo 21, onde o escravo tem a orelha furada com uma sovela e presa à ombreira da porta, a fim de que fique servo para sempre. Também não é a expressão de que se serve em Isaías capítulo 50 para nos descrever a sua obediência tão inteira e perfeita como servo à vontade de seu pai, que lhe desperta o ouvido para que ouça, para receber os seus mandamentos. O sentido da palavra que encontramos aqui no Salmo 40 é propriamente que Deus lhe furou umas orelhas, isto é, que ele tomou a posição de servo. Mas segundo o que nos ensina a Epístola aos Filipenses, capítulo 2, ele tomou esta posição ao fazer-se homem. É por isso que o Espírito Santo aceita aqui a interpretação que a Septuaginta, os 70, dão desta passagem. Note o que é dito: corpo me preparaste. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 5, comparar João capítulo 13, que responde quanto ao tempo, a Êxodo capítulo 21, que nós nos referimos. Veja também Lucas capítulo 12, versículo 37 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. O Salmo capítulo 41 mostra-nos a fidelidade do homem que tem conhecimento desta posição dos pobres do rebanho e que se lhes associa. Compare, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 13 e Lucas capítulo 6, versículo 20. As palavras do Salmo são as de um dos fiéis do remanescente sofredor, sem dúvida a expressão da própria experiência do salmista. Temos perante nós um dos salmos dos quais Cristo utiliza uma expressão para mostrar como, no termo da sua vida, tendo tomado parte nos sofrimentos do remanescente, os tem provado em toda a sua amargura. Todavia, o pobre é guardado em integridade e colocado perante a face do eterno Deus, e o aparente triunfo dos malfeitores é de curta duração. Aqui termina o primeiro livro dos Salmos, no qual, no seu conjunto, encontramos a experiência do remanescente
antes de ser expulso, ou pelo menos a experiência daqueles que não serão expulsos. O nome da aliança do eterno Deus é ali empregada. É por isso que ali somos iniciados na posição de Cristo, tal como veio e se colocou entre os pobres do rebanho sobre a terra, e viveu no sofrimento, na integridade no meio do mal. Todavia, como já tenho observado, não é pessoalmente Cristo o tema do último salmo do livro, como Nola revela o versículo 4. E como dissemos também, os 8 primeiros salmos formam uma espécie de introdução na qual toda a cena se desenrola diante dos nossos olhos, nos seus princípios e nos seus resultados, segundo os desígnios de Deus. Os Salmos, capítulo 9 e 10, dão-nos a conhecer as verdadeiras circunstâncias históricas dos judeus nos últimos dias. Assim, do ponto de vista dos fatos históricos, o estado dos judeus nos últimos dias formam a base e o tema de todo o livro. Ao mesmo tempo, aprendemos de que maneira Cristo pôde associar-se aos sofrimentos deles e tornar-se, pelo seu exemplo, um estímulo para eles. Toda a sua vida no meio da nação é passada em revista, e mais particularmente no fim, quando, após ter declarado a justiça de Deus na grande congregação, entrou nos profundos sofrimentos das últimas horas da sua passagem sobre a terra, adiantando-se ao encontro do abandono de Deus. No entanto, o caminho que ele, Jesus, seguia era para ele, e a graça de Deus, certamente, para nós, o caminho da vida. Nesta sequência dos Salmos, o Salmo 40 oferece este interesse particular que nos mostra não só a história de Cristo, a sua fidelidade, mas também a livre oferenda que ele faz de si mesmo antes da sua encarnação para cumprir tudo o que os desígnios do Pai exigia na sua parte. Depois apresenta-no-lo esperando na obediência até que agrade ao eterno Deus intervir. Depois, então, cantará o novo cântico. A ressurreição foi o testemunho solene da intervenção de Deus, pelo qual, como vimos no Salmo capítulo 22, suscitou, ou antes criou, esse cântico em muitos outros corações. Como vemos noutras passagens, os primeiros versículos 1 a 3 dão-nos o tema do Salmo. Os versos seguintes dão-nos tudo o que produziu este resultado, com algo mais particular. Aqui, o caminho tem por ponto de partida a oferenda que Cristo fez, em primeiro lugar, de si mesmo, para cumprir a obra. O ouvinte e o leitor dos Salmos notará também que no Salmo capítulo 41, que assinalamos como caracterizando o remanescente, o reconhecimento do pecado, versículo 4, e a declaração da integridade, versículo 12. Já dissemos que Cristo utiliza uma expressão deste salmo que mostra, embora o salmo não trate diretamente dele, como tomou o lugar a que o conteúdo geral do salmo se aplica. Note João capítulo 13, versículo 18. Os orgulhosos e os malfeitores podiam desprezá-lo, desprezar Cristo e colocá-lo aos pés, a ele, humilde e manso. E este fato pode aplicar-se ao remanescente sob a disciplina, mas o que temos aqui diante de nós é antes o espírito de falsidade daqueles em que ele, Jesus, devia ter confiado. A bênção é para aqueles que, humildes e mansos, sob o castigo, compreendem os caminhos do Senhor. O homem humilde olha para o Senhor. Quando a sua mão está sobre ele, a finalidade do salmo é demonstrar que aqueles que compreendem a posição dos pobres, com os quais o Senhor tem de tratar e que se lhe associam, são bem-aventurados. Cristo tomou plenamente este lugar, embora nunca tenha estado num leito de dor